Olá, boa tarde a todos. Olá, Kátia. Olá novamente. Eu Olá, acho que boa me tarde. conseguem ver e ouvir bem. Acho que o som e a imagem está ok para todos. Bem-vindos, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela Escola de Negócios. Fizemos aqui uma pequena pausa do webinar, mas regressamos. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa da Escola de Negócios e hoje temos como tema do webinar Excel para Negócios. O webinar vai ser dinamizado pela Kátia, que já fez um webinar connosco anteriormente. Para os nossos acompanhantes, a cara já não é estranha. E a Kátia é licenciada em Economia, desempenha funções em controle de gestão e análise de negócios e, como habitualmente fazemos, os nossos webinars têm uma duração de meia hora. Vamos dividir então 25 minutos de sessão com a Kátia, depois os restantes minutos deixamos para perguntas e respostas, para as vossas dúvidas, que eu vou pedir que coloquem aqui em baixo na vossa opção de Q&A ou bate-papo. Coloquem lá as vossas questões e depois no final nós pegamos nas perguntas e respondemos então para esclarecer as vossas dúvidas. Como habitualmente também fazemos, o webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado a todos os participantes na próxima semana, está bem? Eu desta forma passo a palavra então à Kátia. Kátia, obrigada mais uma vez pela sua participação e um bom webinar a todos. Obrigada. Olá a todos, muito obrigada, Karina. Vou começar por partilhar. Eu acho que já consegue. Vou experimentar aqui Eu partilhar acho a que sim. nossa. Ok, parece-me que sim. Ok. Vamos começar aqui pela capa. Penso que já estão a ver, correto? Sim, ok. Então, eu sou Cátia Sobral, como a Karina já disse, eu já fiz um webinar também com a Escola de Negócios. Já trabalho com Excel há cerca de 10 anos, portanto já explorei aqui muito esta poderosa ferramenta e é sempre um orgulho partilhar com todos e com todas as pessoas os conhecimentos que fui adquirindo ao longo destes anos. O Excel, eu sei que por algumas pessoas é visto assim um bocadinho como um bicho de 7 cabeças, mas eu tenho levado até como missão própria tentar desmistificar aqui um pouco esta ferramenta, porque ela é bastante poderosa e é muito poderosa também para quem tem o seu negócio, para quem tem a sua empresa e precisa de fazer aqui algumas análises. E avançando aqui um pouquinho mais para o que é que nós vamos falar aqui neste webinar, eu vou falar nesta parte inicial brevemente de algumas vantagens em utilizar o Excel no negócio e vou dar aqui alguns exemplos. Vou falar de 3 funcionalidades totalmente indispensáveis que podemos utilizar o Excel no negócio e no final vou falar um pouquinho de como começar a explorar esta ferramenta, como posso começar a utilizar, dar aqui algumas dicas para quem ainda não explora, para quem ainda não sabe, começar a aprender e a aventurar-se, e para quem já tem alguns conhecimentos, quem sabe também explorar ainda um bocadinho mais a fundo. E começando com as vantagens. As vantagens são muitas, eu tentei aqui resumir o máximo possível e eu comecei logo com criar base de dados. Apesar de, e que para os mais entendidos sabem perfeitamente, que o Excel não é realmente aqui o principal para criar base de dados. Isto porquê? Porque o Excel tem um limite de linhas. E para que utiliza muitos dados, acima, neste caso, de 1.048.576, o Excel não vai funcionar, porque existe realmente este limite. No entanto, para quem tem dados que não chegam a este número, é excelente para base de dados. Eu falo de base de dados no sentido de, por exemplo, termos aqui uma lista com os nossos colaboradores, termos aqui uma lista ou uma tabela com os nossos produtos, ter aqui todas as vendas que nós fizemos num determinado mês ou num determinado ano, se não exceder aqui 1 milhão de vendas, pode ser bastante útil para nós termos aqui a informação toda organizada que vai servir de base depois para outras análises e outros controlos. Também podemos ter a informação toda num só sítio, porque o Excel tem várias folhas, como eu já estou aqui a passar, há várias folhas, portanto podemos ter aqui várias informações divididas por folhas diferentes. Podemos trabalhar dados e efetuar cálculos, isto sim é o core do nosso Excel, efetuar cálculos, transformar os nossos dados. Podemos automatizar tarefas, podemos reduzir o trabalho manual e reduzir também o erro, porque podemos, lá está, com a automatização, reduzir aqui muito trabalho manual e diminuir aqui algum erro que é normal quando fazemos muito trabalho manual. Criar controlos.
realizar análises rapidamente, e se repararem, eu coloquei aqui o rapidamente pintado a verde, porque realmente, por experiência própria, porque também já dei formação e porque eu própria também já experienciei isso, as pessoas começam a utilizar o Excel, podem já entender um pouquinho de Excel e fazem uma análise que demora X tempo, 2 horas, 3 horas, para determinado resultado, para chegar àquela análise que quer fazer. E quanto mais sabem Excel, quanto mais exploram o Excel, quanto mais aprendem, este tempo vai se diminuindo. Portanto, se calhar há coisas que faziam em 1, 2 horas e que vai ser passado a fazer se calhar em 10 minutos. E não estou a exagerar, porque isto realmente acontece. E o Excel também permite que possamos tirar conclusões úteis para tomadas de decisão. Podemos, lá está, com a automatização, criar até formas visuais de ver os nossos dados através dos gráficos, através de tabelas, o que vai ajudar ao suporte da tomada de decisão. Mesmo que vocês que estão a assistir a este webinar não tomem decisões, certamente irão reportar a quem toma essas decisões. E isto é muito importante, ter já os dados todos organizados, de forma a facilitar a pessoa que toma decisões a olhar e entender realmente o que ali está. E devo dizer que o Excel é útil em todas as áreas, em todos os departamentos do negócio. Normalmente é associado só a contas, é associado se calhar mais à parte financeira, e não é o caso, porque o Excel pode ser utilizado no negócio em vários departamentos. Eu dou aqui alguns exemplos que me parece que vos pode ser útil. Por exemplo, área financeira, controle de custos e despesas, fluxos de caixa, faturação e dívida, realmente a própria análise financeira em si, controles de orçamentos, conseguimos fazer tudo no Excel. Recursos humanos, podemos fazer a análise de desempenho dos nossos colaboradores, podemos analisar a rotatividade da nossa empresa, a rotatividade dos nossos colaboradores. Podemos ter aqui, lá está o exemplo que eu dei da base de dados, ter uma base de dados dos nossos colaboradores, número de colaborador, nome de colaborador, alguns dados do colaborador, ter aqui a informação toda no Excel e depois usá-la para fazer alguma análise, também podemos fazer isso. Na parte comercial, base de dados de vendas, resultados de vendas versus real, ou as vendas por um determinado vendedor, ou as vendas por um tipo ou por uma categoria de produto. No marketing, podemos fazer a análise de resultados de campanhas, resultados de redes sociais. São apenas aqui alguns exemplos que nós podemos usar, abusar e explorar do nosso Excel, tudo em prol da análise do nosso negócio. E eu vou passar aqui para a primeira funcionalidade, que eu acho extremamente útil e que não é surpresa para ninguém, penso eu, são as funções. As funções eu digo se calhar o número 1, porque as funções são realmente muito úteis e poupam-nos muito tempo. Mas devo ressalvar aqui as funções em 2 aspectos. Primeiro, as funções podem mudar e eu já vos vou mostrar como é que nós podemos ver que tipo de funções há e que funções existem para cada tipo. Já vos vou mostrar na prática como isso se faz. As funções podem mudar consoante a versão do Excel que nós estamos a utilizar. Versão, diga-se, língua. Eu estou a utilizar em português, vocês podem utilizar em inglês ou em espanhol. No meu caso, a nível de trabalho, utilizo o espanhol. E as funções podem mudar. Exemplo, utilizamos o PROC-V, que já é conhecido, ou pelo menos já ouviram falar do PROC-V. O PROC-V em português, VLOOKUP em inglês, buscar V em espanhol, ou seja, são quase 3 funções, mas na realidade são a mesma, só que só mudam o nome consoante a língua do Excel que vocês estão a utilizar. Esta é a parte mais chata das funções. No entanto, facilmente podemos ir ao Google e podemos procurar. Eu também tenho disponível, através do curso, através da Escola de Negócios, uma espécie de glossário, pelo menos entre português e inglês, em que ajuda a procurar qual é que é a função correspondente na outra língua, que facilita bastante. E o outro aspecto a ressalvar é a nossa versão da Excel poderá ter ou não as funções mais atualizadas libertadas pela Microsoft. Exemplo, o meu Excel é o 365 e há uma função que é chamada PROC-X, que eu também ensino no curso a disponibilidade, que é bastante útil. Eu utilizo muito essa função, mas essa função só está disponível no 365, que é a versão mais recente do Excel.
o 2016, se procurar esta função, ela não vai estar. Portanto, ressalvar aqui que pode haver aqui algumas diferençazinhas entre versões. Mas isto não invalida que nós tenhamos cerca de 500 funções que nós podemos utilizar a nosso favor para a análise do nosso negócio. E vou-vos começar a mostrar categorias de funções. A primeira categoria de função é texto. Ou seja, para que é que serve esta função? Para que é que servem estas funções de texto? Trabalhar dados que temos em texto. E atenção, podemos usar, eu coloquei aqui este caso mesmo para ressalvar, o texto não quer dizer que seja só nomes ou que sejam realmente só letras. Nós podemos alterar aqui o formato para o formato de texto e, assumidamente, este FA 2022/12 é assumido como texto e eu posso trabalhar esta célula como se fosse texto. E por que é que eu estou a fazer isto? É o caso, por exemplo, de texto, por exemplo, o número de fatura, e podem-me dizer assim, não, mas é número. Pode ser ou não. Neste caso tem FA 2022/12. É o número de fatura, mas eu defini-o como texto. Um valor de referência ou o valor de referência do nosso produto. Pode ser só número, se tiver letras pelo meio também pode ser texto. E por que é que eu estou a dizer isto? Aqui o FA pode ser separado da restante informação. Há funções que permitem fazer esta separação. E quando nós separamos o FA do 2022/12, o FA são letras, mas 2022/12 pode ser confundido como sendo uma data. Posso estar a dizer que é dezembro de 2022 e efetivamente é isto que pode significar, ou não, porque a fatura, então é a fatura número 12 do ano 2022, não tem a ver com o mês. Portanto, também o formato que nós utilizamos pode fazer toda a diferença na forma como nós escrevemos e definimos a informação que está na nossa célula. O que vai ser uma ajuda para percebermos se as funções que nós vamos utilizar é de texto, se é de data, se é de outro tipo. Okay? Foi aqui uma dica que eu gosto de deixar, porque o formato pode ajudar muito a definir qual é a categoria das funções que nós vamos utilizar. E avançando aqui, temos os exemplos de texto: separar referências, substituir caracteres, modificar funções, modificar textos para maiúsculas ou minúsculas. Tudo isto nós conseguimos fazer através de funções de texto. Depois, as de data e hora, podemos trabalhar, lá está, toda a informação de data e hora. Eu vou colocar aqui uma função para vos mostrar, por exemplo, agora. E vocês vão ver que esta função de agora vai mudar a data de hoje e esta hora precisamente agora. Eu posso utilizar funções de data e hora para me buscar apenas o dia e buscar apenas o mês, o ano, ou só a hora, ou só o minuto, ou até só o segundo. Existem funções que nos permitem fazer isto. Mas também há funções que nos permitem, através desta mesma data, nos darem, através de texto, qual é que é o dia da semana, ou qual é que é o mês escrito por extenso. Também é possível fazer. E para quem utiliza mapas de férias, data e hora, então, é muito útil, porque imaginemos, de hoje até ao final do ano, nós conseguimos ver através de funções quantos dias nós temos até ao final do ano, sem ter que estar a contar no calendário, quantos dias nós temos até ao final do ano, e eu vou ter em consideração feriados, vou ter em consideração fins de semana, e eu posso ver, ok, então esta determinada pessoa até ao final do ano tem X dias úteis de trabalho, mas ela entretanto tem marcado Y dias de férias, então ela até ao final do ano vai ter determinados dias a trabalhar para a nossa empresa. É um exemplo que vos deixo. Em termos de lógica, como o próprio nome indica, utiliza critérios lógicos e condições. E eu dou aqui um exemplo que está no nosso curso, que é, utilizando funções de lógica e tendo uma base de dados com os nossos colaboradores e o desempenho deles, o desempenho de bom, muito bom, a avaliação que é feita a nível de colaboradores, nós podemos ir buscar, por exemplo, informação e deixar informação por linha por cada colaborador. Se o colaborador com o rating muito bom, então ele vai ter progressão. Se o colaborador com o rating fraco ou muito fraco,
então ele precisa de formação, e os restantes vão ter acompanhamento. Imaginemos nós termos 1000 linhas com 1000 colaboradores e tínhamos que ver caso a caso. Iríamos demorar uma eternidade. E com uma função ou uma conjunção de várias funções de lógica, permite-nos fazer isto em, não digo segundos, mas em poucos minutos. Consulta e pesquisa é também outra categoria de funções, em que vamos encontrar valores correspondentes. Por exemplo, podemos ir buscar informação complementar a outra tabela. Um exemplo desses é, ok, eu numa tabela eu tenho as minhas categorias de produto ou os meus produtos, e numa outra tabela eu tenho a referência de cada produto. E eu quero juntar tudo numa só. Ou então, eu posso ter a venda de um determinado produto e eu quero ter toda a informação, referência, produto e vendas desse mesmo produto. A ideia aqui é nós termos algo em comum entre duas tabelas para as podermos relacionar e juntar tudo numa só. É possível com esta categoria. E por fim, matemática e estatística. Permite-nos fazer cálculos e análises. Podem ser cálculos simples, de soma, somar, dividir, multiplicar, contar o número de colaboradores, por exemplo, com as funções de contar. Podemos fazer médias, ou podemos juntá-la aqui com outro tipo de categoria de funções, onde utilizamos determinadas condições. Ok, quais é que foram as minhas vendas? Vamos somar as nossas vendas na área de Lisboa, só na área de Lisboa. É uma condição, mas utilizamos a soma. É apenas alguns exemplos e eu agora vou-vos mostrar, ok, onde é que nós podemos ver tudo isto. Estes separadores aqui em cima, nós temos um que diz fórmulas. E aqui, no que diz fórmulas, nós temos aqui as tais categorias de produto e mais que eu apresentei. Eu coloquei aqui e apresentei aquelas que são mais relevantes ou que eu utilizo mais e que tenho utilizado mais ao longo destes anos a desenvolver análises de negócio. E vou-vos mostrar aqui um exemplo, carregando aqui no texto. Vamos aqui e vamos vendo aquelas funções que existem dentro da categoria de texto. E se formos passando com o rato por cima, nós podemos ver o que é que elas fazem. Portanto, direita, devolve o número especificado, caractere, do fim de uma cadeia de texto. E assim sucessivamente. Portanto, se estiverem perdidos a nível de funções, ou pelo menos souberem qual é a categoria, mas não sabem bem aquela que utilizar, é uma ajuda. O próprio Excel ajuda-nos, ok? É só chegar aqui, data, devolve o número que representa a data no código data e hora no Microsoft Excel. Ou agora, foi aquela que utilizei há pouco, devolve a data e hora atual com o formato de data e hora, ok? Assim, nós já temos aqui uma base para saber um pouquinho mais de funções e para explorar funções. Espero que tenha sido claro e que vos tenha sido útil aqui alguns exemplos que vos dei. A funcionalidade número 2, tabelas dinâmicas. Não podiam faltar as tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas permitem-nos colocar os dados ou apresentá-los da forma como nós queremos ou necessitamos. Eu coloquei aqui anos, categoria de produto e valor de venda, mas eu podia colocá-los de outra forma. Okay? Mudou completamente. Podia trocar e está a primeira categoria de produto. Ou podia colocar os anos em filtro e fazer aqui a filtragem só pelo ano 2021. As tabelas dinâmicas permitem realmente que possamos avançar e ver toda a informação que nós queremos, podemos ver a informação que queremos ver, mas apresentada de forma diferente. E as próprias tabelas dinâmicas têm a particularidade de nós podemos personalizá-las da forma como nós desejamos, seja através de cores, seja através de salientar alguns dados, seja a forma como nós apresentamos a nossa tabela, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, valores que se repetem ou não. Nós podemos aqui alterá-la para colocá-la à nossa maneira, da forma como nós gostamos mais de ver os dados. E aquilo que eu considero a coisa mais importante nas tabelas dinâmicas é, se nós atualizarmos a nossa origem de dados, as nossas bases de dados,
as tabelas dinâmicas vão atualizar automaticamente. Ou seja, imaginemos só que nós criamos esta tabela dinâmica e temos trabalho apenas e só uma vez. Toda a atualização que nós fazemos lá na nossa base de dados, podemos fazer a alteração toda lá e tudo ok, que é tudo refletido na nossa tabela dinâmica. Imaginemos o quanto nós poupamos de tempo a utilizar uma tabela dinâmica. Okay? Portanto, eu coloco aqui como funcionalidade número 2, que é extremamente útil. Já para não falar que nos permite agrupar dados, agrupar aqui pelos anos, como eu mostrei, ou agrupar por categoria de produto, permite-nos brincar aqui um bocadinho com os dados e mostrá-los da forma como nós gostamos. A funcionalidade número 3 só podia ser, claro, os gráficos dinâmicos. Este gráfico está a depender desta tabela, portanto, são os mesmos dados apresentados de uma forma totalmente diferente, como podem ver. E permite-nos aqui, lá está, a tal da agrupagem de dados, podemos ver um bocadinho, assim fica um bocadinho feio, mas para eu vos mostrar que dá para abrir ou para fechar o detalhe do nosso gráfico e da nossa tabela. Mostrando aqui novamente, aqui na funcionalidade número 2, viram que abriu tudo também. Se eu voltar à funcionalidade número 3, que é o gráfico, e fechar, caso menos fechar, aqui na tabela também fica fechado. Mais uma vez, o nosso gráfico também pode ser alterado, personalizado de acordo com as cores, aos tamanhos, como nós queremos, indo de acordo, por exemplo, à identidade visual da nossa empresa. E uma particularidade e uma dica que eu vos deixo é a segmentação de dados. A segmentação de dados aparece aqui e nós podemos clicar numa determinada categoria de produto e por ano nós vemos apenas e só as vendas dessa categoria de produto. E quem diz categoria de produto diz qualquer outra possibilidade que nós temos na nossa tabela. Pode ser, por exemplo, o ano, pode ser uma data específica, podemos colocar todas as datas na segmentação de dados. E aqui o maior segredo é, estão a ver aqueles dashboards que nós vemos maravilhosos, fantásticos, em que existem cursos de como aprender a fazer dashboards, como aprender a colocar isto de forma visual, em que clicamos e altera tudo. Isso não passa de gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas. É apresentada de uma forma muito cuidadosa, de uma forma às vezes colorida, ou brinca-se um bocadinho com as cores, ou brinca-se um bocadinho com a forma como os dados são apresentados, mas no fundo são tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Nós podemos realmente fazer análises rápidas, ou podemos realmente construir um conjunto de análises e ficar tudo interligado de forma a só clicar no botão e aquilo atualizar automaticamente, como eu fiz aqui com a categoria de produto. Se eu tivesse aqui outros gráficos, eles também podiam atualizar. E assim se constrói dashboards. É este o grande segredo dos dashboards, é gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas. E estas são as 3 principais funcionalidades que qualquer pessoa que utiliza o Excel no negócio tem e deve saber para poder explorar e aprender ao máximo, explorar ao máximo, tirar o maior partido desta ferramenta que é o Excel. E para que isso aconteça, por onde é que nós devemos começar? Pela formação. Por muito que possam pensar que já sabem de Excel, acreditem que podem aprender sempre um pouquinho mais. Excel é realmente um mundo. Eu digo, não há medos do Excel, não é um bicho-papão, mas é realmente um mundo. Há coisas que eu própria estou a aprender e que aprendo, porque não faço ou não mexo em tudo todos os dias. Portanto, é normal nós estarmos sempre constantemente a aprender coisas no Excel, porque é realmente um mundo que temos aqui dentro. Portanto, formação é o passo número 1. Força de vontade, porque às vezes aprender não chega, temos que explorar, temos que ter força de vontade para aprender, de querer aprender mais, de ir explorando. Sem medos, não há medos, podemos fazer uma cópia de um Excel que já existe e vamos mexer nele, vamos explorar aqui os nossos separadores por cima. Vamos experimentar funções, experimentar gráficos, experimentar tabelas, vamos experimentar, sem medos de fazer asneira, como eu costumo dizer, sem medos, é explorando, porque é assim que se vai aprendendo no Excel também. Tentar, testar, explorar, é a coisa principal no Excel. E uma última coisa que vos vou mostrar para ficar a dica são os modelos.
Os modelos são templates já criados pelo próprio Excel, que vos podem facilitar a vida, que estão em ficheiro, e depois aqui mais modelos. E há modelos aqui que podemos utilizar, pessoais, para empresa, para planear, de listas, de orçamentos, que vos podem ser muito úteis. E aqui também é uma forma de aprender. Porquê? Porque é só preencher os espaços em branco e tudo é calculado automaticamente. E se tiverem curiosidade de saber como é que aquilo se faz, realmente vocês podem clicar e ir lá ver que função é que eles estão a utilizar para fazer este cálculo. Que função é que está a ser utilizada para dar-me este resultado que está a ir buscar aquela determinada célula. É também uma forma de aprendizagem, porque com o tempo eu acredito que vocês vão criar os vossos próprios modelos, os vossos próprios templates e não vão precisar destes templates do Excel, apesar de nos ser bastante úteis agora nesta fase inicial. Portanto, formação, força de vontade, não ter medo, tentar, testar, explorar. Não interessa em que fase é que vocês estão da aprendizagem do Excel, não interessa se são avançados, intermédios, não interessa. Todas as pessoas aprendem ao explorar, a mexer e sem medos, porque, como eu digo, não é um bicho-papão, é um mundo e quanto mais aprenderem, mais podem explorar e tirar o benefício para o vosso negócio ou para a vossa empresa com quem trabalham. E chegámos ao fim do nosso webinar, foi muita informação num curto espaço de tempo, mas eu espero que tenham tirado aqui informações úteis, principalmente estas funcionalidades 1, 2 e 3, que eu acho que faz toda a diferença no negócio. Kátia, obrigada. Karina. Obrigada, Kátia. Sabemos que em 20, 25 minutos não dá para aprofundar muita coisa. Eu convido agora a todos os participantes a deixarem as vossas perguntas no bate-papo, dúvidas que tenham. Enquanto isso, eu também aproveito para partilhar com os participantes deste webinar, o Excel para Negócios. Nós temos uma pequena novidade para vos apresentar neste webinar, que já agora aproveitamos e partilhamos com vocês, que para além da nossa oferta, no nosso site dos cursos de forma habitual a que estão habituados, nós criámos os cursos microlearning. E o que é que são estes os cursos microlearning? Dizemos que basicamente é uma abordagem de ensino que transmite pequenas doses de conhecimento num curto espaço de tempo, ou seja, as formações são constituídas por um conjunto de videoaulas, cerca de 15, 20 minutos, as aulas já estão gravadas e disponíveis, e vocês podem fazer a compra desse mesmo curso em qualquer lugar, a qualquer hora. Basicamente é na hora e no tempo em que vos fizer sentido, vocês podem usar aquela formação e fazer ainda no espaço, ou seja, não é obrigatório fazer ainda numa semana, por exemplo. Vão fazendo no vosso tempo, já têm as gravações e as dicas do vosso lado, e são cursos muito, muito práticos, e neste formato temos exatamente o Excel para negócios, com dicas muito práticas, que a Kátia deu-nos aqui um cheirinho, mas nessas formações do microlearning temos exatamente essa disponibilidade. Se tiverem alguma dúvida em relação aos cursos microlearning, podem visitar o nosso site, podem entrar em contacto connosco. Era só mesmo esta novidade que queria partilhar com vocês, que estão aqui a participar neste webinar. E já agora, se calhar vou começar então nas perguntas. Eu tenho aqui um participante que diz: realmente há muitas potencialidades do Excel, fiquei entusiasmada com tabelas e gráficos dinâmicos, mas tenho muitas dúvidas. Pois, se calhar... Sim, diga, Karina. Sim, Kátia, força. Eu dizia que é normal, porque numa fase inicial nós temos realmente muitas dúvidas do como começar e como fazer. Por isso é que eu penso que a formação é muito importante, porque lá está, depois nós temos aqui a nossa base, e criando aqui a nossa base de formação, permite-nos depois ir explorando cada vez mais. E no nosso curso, a verdade é que eu falo muito de tabelas dinâmicas, falo muito de gráficos também, precisamente, e de funções também. Temos ali, penso que até o maior foco são realmente as funções, as tabelas e os gráficos dinâmicos, devido à sua potencialidade e à sua utilidade. E realmente no nosso curso, nós, através de forma visual, vocês podem ver como criar passo a passo e estar a replicar no vosso computador. E isso eu acho que é fantástico, porque eu, por exemplo, eu aprendo assim, a ver e a replicar. E só deixar a nota que realmente é normal. No início havia muitas dúvidas, mas à medida que for aprendendo e explorando, tenho a certeza que essas dúvidas vão desvanecendo. Obrigada, Kátia. Eu tenho aqui uma questão, mas eu não sei se é um termo específico, a Kátia se calhar ajude-me.
Ok. Se é possível ter uma TD que são com dados de exemplo nacional e internacional. Não sei se... Deixa eu ver aqui. No Sei que Q&A. sim, não sei o que é que colocar um total. Depende, nacional e internacional, gerar um gráfico, sim. Se numa tabela tiver não sei como é que está a sua tabela, mas se tiver por cada, pensei que é venda, não é? Sociedades... Se tiver por cada linha, se disser se é nacional ou internacional, quando coloca na tabela dinâmica, consegue fazer essa distinção, se é nacional, se é internacional. E depois consegue apresentar o total por cada um deles, ou seja, se eu colocar nacional, internacional ou outra coisa qualquer, vai aparecer lá na tabela dinâmica o total por cada uma dessas especificações. No gráfico é a mesma coisa. Ok. Pronto. Entretanto, a Cláudia tem aqui algumas questões, mas realmente não é fácil tentar explicar, não vendo a questão à frente, certo? Sim, acaba por ser mais complicado. Porque é só imaginar. Porque, ainda por cima, porque a forma como os dados estão, numa base de dados, estão construídos, depois faz toda a diferença a forma como nós vamos replicar isso para uma tabela dinâmica, para um gráfico. Ok. Obrigada, Kátia. Entretanto, tenho aqui outra questão de se podemos usar o Excel como ajuda para picagem de entrada e saída dos colaboradores. Depende se fizer isso de forma manual, ou seja, se souber que hoje esta pessoa teve cá, esta pessoa teve cá, esta pessoa teve cá, consegue fazê-lo. Interligá-lo a algo, só se for, por exemplo, a um sistema, mas terá que haver sempre um sistema por trás que permita, por exemplo, a pessoa passa o dedo ou passa o cartão e o sistema recolhe essa informação. Depois, se podemos extrair essa informação para o Excel e fazer o controle, aí sim. Ok, obrigada, Kátia. Temos aqui outra questão. Trabalho já há alguns anos com o Excel. Será que o curso que falaram em microlearning é muito básico para mim? Pois, eu falava um pouco da diferença destes níveis, o que é avançado, o que é intermédio, o que é básico. Isto depende muito daquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, ok? Porque eu própria tenho alguma dificuldade em perceber ali o nível, porque eu falo um bocadinho de tudo. E foi uma preocupação quando criámos o curso, foi realmente não deixar ninguém de fora. Aprendemos desde o básico a coisas mais avançadas. Não entramos, não aprofundamos assim ao mais detalhe, porque é um microlearning, não é? Não é um curso de X horas, não é? Claro, temos exatamente. cerca de 4 horas de microlearning, portanto, abrangemos muita matéria, mas eu aconselho a pessoa a ir ao vosso site, porque lá está especificado o tema que nós exploramos em cada capítulo e perceber se realmente tem ali mais alguma dificuldade nos temas que nós abordamos ou não. Porque nós lá também falamos, por exemplo, de formatação condicional, falamos de várias coisas que não falámos aqui. Eu, entretanto, aproveitei a dica, Cátia, e se calhar vou partilhar aqui no bate-papo, se eventualmente quiserem clicar e dar uma vista de olhos no que deixamos nessa parte do microlearning. Sim. Entretanto, eu penso que não temos mais questões. Se tiverem alguma dúvida após o webinar, podem entrar em contato connosco. Se for uma questão um bocadinho mais específica, também podemos passar para a Kátia. Estejam à vontade. Peço desculpa. Entretanto, ok. Se entretanto não houver mais questões, partilhei com vocês aqui no bate-papo então o link, caso queiram dar uma vista de olhos. Como diria no início, na próxima semana irão ter acesso então ao webinar, à gravação, e alguma questão que possamos ajudar também, estejam à vontade, está bem? Eu aproveito então para me despedir da Kátia. Kátia, obrigada mais uma vez pela participação e disponibilidade em explicarem um bocadinho de como o Excel afinal não é um bicho de sete cabeças, e a todos os participantes, obrigada mais uma vez por estarem connosco nesta meia hora. Alguma questão, estejam à vontade e um bom fim de semana a todos. Obrigada. Obrigada a todos, até à próxima. Obrigada, Kátia, até breve. Até breve.